Seguindo, ainda nexo causal, né? Falamos então do meio de correção do excesso para o passado, vamos fazer uma análise agora da forma de correção do excesso para o futuro. Portanto, agora estamos diante de cursos causais hipotéticos ou extraordinários voltados para excessos ao futuro. Logo, o Código Penal trata essa situação como causa superveniente relativamente independente. Por isso que eu sei que é para o futuro. Tá? Eu estou eliminando os excessos dessa teoria para o futuro, porque é uma causa superveniente. Se ela é superveniente, ela vem depois. Tá? Se ela vem ao mesmo tempo, ela é denominada de concomitante. Então, da causa superveniente relativamente independente, eu extraio a causa concomitante, aquelas causas que ocorrem, duas ou mais causas que ocorrem ao mesmo instante. E extraio também as causas pré-existentes, que são aquelas que vêm anteriormente, ou vêm antes da conduta, portanto são antecedentes, tá? Vamos tratar aqui da superveniente, a que vem depois. Portanto, ela gera aí os chamados exageros para o futuro. Veja vocês a seguinte situação, para que vocês possam melhor entender essa hipótese. Vou colocar aqui uma situação hipotética. Tá? Uma pessoa está conduzindo um veículo. Está conduzindo um veículo, ela atropela e fere levemente esse pedestre. Pode usar o pedestre, vamos usar o pedestre aqui no caso para ficar mais fácil, mas pode ser uma outra situação. Você imagina aquela seguinte situação, você está num bar e no bar você entra numa discussão e dá um soco na pessoa que o lesiona levemente. Tá? Pode ser qualquer situação, vamos pegar a situação do bar ou pegar a situação do trânsito. Então, você está dirigindo o teu carro e aí você acaba atropelando o pedestre. O pedestre cai lá, você para o teu carro imediatamente, verifica a situação do pedestre e vê lá que ele mesmo fala para você, não foi nada não, foi só uma lesãozinha leve aqui, tô tranquilo. Mas aí você fala, não, pelo amor de Deus, não se mexe, fica aí paradinho, aciona o SAMU, tá? E aí ele tá conversando normalmente, falando, tá tudo bem, você fala, não, espera chegar o SAMU aqui, vamos verificar se não tem nenhuma consequência disso. A equipe lá do SAMU chega, faz um exame prévio e diz, tá tudo bem, mas na dúvida vamos levá-lo até a UPA, ao pronto-socorro e etc. Bota ele na maca, tá? E está transportando esse indivíduo vítima de um atropelamento na via pública que aparentemente resultou-lhe numa lesão leve. Ele é colocado na ambulância, na viatura do SAMU, e o motorista do SAMU excede a velocidade, né, porque está prestando um socorro aí, tá, e perde a direção dessa viatura, acaba batendo com essa viatura frontalmente a um poste, o indivíduo está lá atrás na maca, passa pela janela, bate com a cabeça na calçada e morre. Essa é a situação. Veja que agora eu estou tratando de uma causa superveniente. Então, eu atropelei aqui atrás e lesionei. Ele foi colocado na ambulância e no trajeto até o pronto-socorro, a ambulância se envolveu no acidente, foi uma causa posterior, uma causa superveniente, e por causa desta causa superveniente, ele veio a óbito. Você vai virar e vai falar assim, professor, mas aí tá tranquilo. Quem vai ser responsabilizado é o motorista da ambulância. Aí eu faço a seguinte pergunta para você, mas se eu não tivesse o atropelado, ele não estaria dentro dessa ambulância, sendo transportado para a UPA ou para o pronto-socorro, portanto, não teria morrido. Você fala, é verdade, realmente, tem razão. Se qualquer causa que contribua para o resultado é causa dele, portanto, quem o atropelou vai responder pelo resultado morte. Olha a situação. Mas você levaria essa situação de novo para uma questão para o futuro. Então veja, eu atropelei alguém, essa pessoa foi levada ao hospital,
foi submetido a uma cirurgia e por causa do atropelamento, ele teve que amputar uma perna. Tá? Mas continuou vivo. Tá? Perfeito? Tranquilo? Aí veja, passados 5 anos, ele estava dentro de uma boate com amigos e aí essa boate pegou fogo. Todo mundo conseguiu correr e sair íntegro da boate. Todo mundo com vida, menos aquele indivíduo que estava sem a perna. Porque ele teve dificuldade para correr e, portanto, não conseguiu sair da boate. De novo, 5 anos lá na frente, você vai fazer o mesmo questionamento. Se eu não tivesse o atropelado, ele não teria perdido a perna. Se ele não tivesse perdido a perna, junto com os outros amigos com as 2 pernas, ele conseguiria ter se safado sem vida. Portanto, o atropelamento foi causa do resultado. Isso não ia parar nunca. Mas agora voltado para uma questão do futuro. Entenderam essa hipótese? Então você tem, na teoria da equivalência dos antecedentes causais, você tem a possibilidade dela ser uma teoria muito ampla, tanto para o passado como para o futuro. Esse é o raciocínio, tá? Então veja, pela chamada eliminação hipotética aí que nós mencionamos, tá? Esse indivíduo lá na frente, no fato que ocorreu lá na frente, 5 anos, 10 anos depois, seria responsabilizado, tá? Então, essa é a situação, evitar a hipótese aí do passado, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho quanto a essa matéria, tá? O legislador vem e diz o seguinte, opa, pera lá, em relação ao passado, eu tenho o dolo freando essa teoria. Mas em relação ao futuro, eu não tenho. Portanto, o legislador vem lá e diz, eu preciso frear isso. Eu preciso pôr um fim nisso, tá? Então veja, o legislador achou necessário, e realmente é necessário, em relação ao futuro, ele mesmo, o legislador, colocar um freio nisso, tá? Então, ele vem lá no artigo 13, parágrafo 1º, e gera esse freio. Ele vem lá e diz, as causas supervenientes não são atribuídas ao agente quando por si só produziram um resultado. Veja que no passado, quem freia o excesso, o exagero da teoria, tá, é o dolo e a culpa. E no futuro, o exagero para o futuro, quem freia é o parágrafo 1º do artigo 13, é o próprio legislador. Tá? Então veja, tem alguns doutrinadores aí que vocês vão encontrar, né, que eles afirmam aí que o parágrafo 1º do artigo 13, né, ele foi inspirado na teoria da causalidade adequada, ou chamada teoria da imputação objetiva, né? Causalidade adequada ou imputação objetiva, qualquer uma das duas. Vamos analisar a teoria da imputação objetiva mais adiante, né? Enquanto o Caput seria inspirado na teoria da equivalência dos antecedentes causais. Mas isso, pessoal, não é correto, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se amanhã ou depois, num concurso público, o examinador virar para você e falar o seguinte, em relação ao nexo causal, quais, no plural, quais teorias foram adotadas, é porque ele está pedindo para você mencionar aí também a teoria da imputação objetiva ou a teoria da causalidade adequada, tá? Mas isso não é o correto. Na verdade, a teoria aplicada para a solução do nexo causal hoje no Código Penal por determinação do artigo 13 é a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou teoria da conditio sine qua non, tá? Então, o que o artigo 13, parágrafo 1º, menciona? O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, o agente, ele só é responsável até um determinado momento, até um determinado ponto. Dali para frente, tudo o que acontecer e estiver vinculado àquela situação posterior específica, é essa situação nova que é a sua causa. Eu não tenho mais responsabilidade com ela, tá? Então veja, no exemplo que eu dei lá do atropelamento, tá? Quando eu realizei o atropelamento e a pessoa caiu e eu verifico que ela só ficou lesionada, tudo que acontecer dali para frente, então quando ela é colocada na ambulância, todas as causas advindas dali para frente são novas causas, causas supervenientes que por si só produziram um resultado, não havendo mais vínculo, liame, nexo com a causa antecedente. É
o rompimento aí mencionado, tá? Mas cuidado com isso, tá? E para entender um pouquinho melhor isso, pessoal, nós vamos ter que estudar aí as chamadas concausas ou causas independentes. Então, o que são concausas ou causas independentes? São fatores, tá? São fatores que influenciam na relação de causalidade entre a conduta e o resultado, provocando um desfecho inusitado, por isso, concausas ou causas independentes, tá? Produzindo aí um resultado considerado, um desfecho, né, considerado inusitado, surpreendente, fora do comum, fora do padrão, fora do que é usual. Então, exemplo, para vocês entenderem isso. O indivíduo é portador de uma doença pré-existente. Vamos imaginar aqui que ele é um hemofílico. O hemofílico é aquela doença que impede a coagulação do sangue da vítima. E eu, então, acabo realizando uma conduta e lesiono, ainda que de forma leve, esse indivíduo. Tá? Acabo lesionando essa pessoa. E é óbvio, como o sangue dele não coagula, ele vai perdendo sangue e vem a óbito. Agora é que vem o grande problema. Tá? Veja que eu tenho agora uma causa antecedente, uma causa pré-existente. Qual é a causa pré-existente? A hemofilia. E essa causa pré-existente, junto com a causa superveniente, que foi a lesão, tá? Ambas acabaram produzindo o resultado. Veja, naquele momento, só pela hemofilia não teria morrido. Assim como naquele momento, só pela lesão ele também não teria morrido. Mas somada a hemofilia mais a lesão, as duas levaram-no ao resultado morte. Por isso, então, que eu tenho as chamadas causas absolutamente independentes e as causas relativamente independentes. Tá? E aí é que a coisa complica um pouquinho. Veja, nas causas nas causas absolutamente independentes, o próprio nome já diz, uma causa não tem vínculo nenhuma com a outra, uma causa não está ligada com a outra. Nas causas absolutamente independentes, eu não tenho nexo. Não há nexo causal. Não existe nexo causal. Essas causas absolutamente independentes, elas podem ser pré-existentes, elas podem ser concomitantes ou elas podem ser supervenientes. Assim como as causas relativamente independentes, agora elas são relativamente independentes. O que significa? Agora uma tem relação com a outra. Uma é causa da outra. Ou ambas são causas que contribuíram para o resultado. Por isso que elas são relativamente independentes. Essas causas relativamente independentes, elas também podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Só que a causa relativamente independente superveniente, ela é subdividida entre aquela causa que por si só produziu o resultado, que o parágrafo 1º rompe o nexo causal, e aquela superveniente, relativamente independente, que não produziu por si só o resultado. Essa, mesmo sendo relativamente independente, superveniente, se ela não produziu por si só o resultado, ela está atrelada às causas anteriores. Portanto, ele vai responder pelo resultado da mesma forma. Vamos analisar cada uma delas bem rapidinho para vocês entenderem isso. Veja, entendam da seguinte forma, para ficar mais fácil. Quando eu estiver diante de uma causa uma causa absolutamente independente, usa só as iniciais. Causa absolutamente independente. CAI. Tá? CAI. Causa absolutamente independente. Quando eu estiver falando de causa relativamente independente, entendam CRI. 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 Causa relativamente independente. Então veja, quando eu estou diante de uma CAI, significa que um fator, uma causa, ela é totalmente independente
da outra. Uma causa não contribuiu com a outra causa para o resultado. Tá? Ou seja, não tem nenhuma relação entre a conduta e o resultado daquela causa, porque ela não está vinculada com o resultado. Logo, a conduta geradora dessa causa é irrelevante na produção do resultado, portanto, não há nexo causal. Então, veja, todas as causas absolutamente independentes, não importa, pessoal, se ela é pré-existente, se ela é concomitante ou se ela é superveniente. Nas causas absolutamente independentes não há nexo causal. Eu tenho nexo causal, sim, nas causas relativamente independentes. As relativamente independentes é quando uma causa somada à outra produzem o resultado. Então, ambas, ou 3 ou 4, somada uma com a outra, levam ao resultado. E aí eu tenho as causas relativamente independentes. Elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Veja que o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal trata da causa relativamente independente superveniente. Mas não basta ser uma causa relativamente independente superveniente. Precisa ser uma causa relativamente independente superveniente que não produziu por si só o resultado. Porque se ela produziu por si só o resultado, o legislador, no parágrafo 1º do artigo 13, rompe o nexo causal. Nossa senhora, muito complicado isso. Vamos tentar dar um exemplo aqui para cada uma para vocês entenderem essa situação, tá? Então veja, imagine na causa absolutamente independente pré-existente. Vamos dar um exemplo dela para vocês entenderem. Vocês vão ver como que não há nexo nas causas absolutamente independentes. Não importa se elas são pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Então imagine a seguinte situação. Eu quero matar o meu vizinho, que é o meu desafeto. Aí eu pego hoje à noite e fico de olho na casa dele, sei que ele está sozinho na casa. Aí eu fico acordado até por volta de umas 2 horas da manhã e eu vejo que tem um clarão lá na janela da sala da casa dele. Eu falo, o fulano está acordado até agora. Está assistindo televisão. Esse é o momento para eu matá-lo. Aí eu pego o meu revólver, saio da minha casa, entro na casa do vizinho. A hora que eu boto a mão na maçaneta, eu falo, mas está muito fácil. Está sem a chave. Aí eu abro a porta da sala dele só um pouquinho e eu verifico que a TV está ligada, ele está deitado no sofá com uma coberta em cima e eu penso que ele está dormindo. Eu falo, nossa senhora, está muito facinho. Tá? Aí eu aponto a arma na direção dele e efetuo disparos. Fecho a porta e saio correndo, ciente de que eu o matei. Com o barulho, os demais vizinhos acordam, aciona a polícia e etc. A polícia chega lá, pega o corpo com projéteis, lesão por projéteis de arma de fogo, deitado no sofá com a TV ainda ligada. Polícia encaminha esse corpo lá para o IML, o médico legista, ao realizar o exame necroscópico, vem lá e diz o seguinte: quando houve a lesão pelos projéteis de arma de fogo, esse indivíduo já encontrava-se morto há pelo menos 4 horas. E a morte dele se deu porque, antes dos disparos, ele sofreu um colapso cardíaco, ele ingeriu veneno e etc. Percebe que a causa única da morte daquele indivíduo foi o colapso cardíaco. Quando eu atirei naquele indivíduo, ele já estava morto e eu não mato morto. Portanto, a minha causa, efetuar os disparos, não tem vínculo nenhum, nexo nenhum com a única causa que levou à morte. A causa única da morte dele foi a ingestão do veneno ou foi o colapso cardíaco. Nesta situação, eu não vou responder pelo resultado morte, porque não fui eu que produzi o resultado morte. Não tem nexo causal na minha conduta de efetuar os disparos. Eu efetuei o disparo num bem jurídico que já não existia mais, que era a vida. Portanto, eu posso responder por qualquer outro crime, menos homicídio. Tá? Eu posso responder, sei lá, por uma tentativa, eu posso responder por disparo de arma de fogo, por porte ilegal de arma de fogo, mas eu não vou responder pelo resultado morte de forma alguma.
Por quê? Porque a causa ingerir veneno ou a causa colapso cardíaco não tem nexo com os disparos de arma de fogo. Portanto, o que produziu a morte foi a causa pré-existente e ela é absolutamente independente da causa posterior. Tranquilo? Olha a diferença, não tem nexo aí. Segunda, e essa é mais difícil, tá? As concomitantes, elas são sempre mais difíceis, é sempre meio que ilusória as concomitantes, tá? Vamos criar uma situação aqui ilusória. Então, uma causa concomitante absolutamente independente uma da outra, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação, sempre imaginária mesmo, tá? Imagine que você está num prédio, tá? E você vê a tua vítima passando lá na calçada. Aí você fala, lá, tá tranquilo, né? Esse período agora de isolamento social, a vítima está passando sozinha, eu vou alvejá-la com um disparo de arma de fogo. Aí você corre lá, pega o teu revólver, a vítima está parada na calçada falando ao celular, está embaixo da tua sacada, você vai lá e aponta a arma na cabeça da vítima e, ao efetuar o disparo, no mesmo momento, num prédio, num andar abaixo, um vaso que estava no parapeito ali da sacada caiu e atingiu a cabeça da vítima. Tá? Então veja, a hora que você vai verificar, você tem a causa da morte que aconteceu no mesmo instante foi traumatismo craniano pelo vaso de concreto que caiu e bateu na cabeça dele. Ah, mas ele tem uma lesão de arma de fogo. Mas a perícia bem lá diz, a lesão pegou aqui a lesão da arma de fogo pegou no ombro, enquanto o vaso pegou na cabeça. Os dois atingiram a vítima ao mesmo tempo, concomitantemente. O vaso na cabeça, que gerou o traumatismo craniano, o tiro pegou aqui no ombro e saiu aqui. Portanto, o tiro não iria contribuir para o resultado. Os dois aconteceram ao mesmo tempo, mas a causa da morte foi traumatismo craniano pela queda do vaso e não pelo disparo de arma de fogo. Ainda que as duas causas tenham acontecido ao mesmo tempo, uma não está vinculada à outra. A única causa que levou ao resultado foi a lesão pelo vaso e não a lesão pelo disparo de arma de fogo. Entre a queda do vaso e o disparo que eu efetuei, não há nexo causal. Portanto, eu não respondo pelo resultado. Posso responder por um outro crime, mas não pelo homicídio consumado. Ok? E a última, a causa superveniente, absolutamente independente, você pode imaginar a seguinte situação de causa absolutamente independente. Vamos criar aqui uma situação hipotética aí, né? Vamos imaginar a seguinte hipótese. A mulher quer matar o marido, tá? E aí ela vai lá e pega um veneno, tá? E mistura o veneno na comida ou na bebida do marido, que é quem ela pretende matar. E aí, feito isso, ela já realizou a conduta, a causa já está pronta. Ela vai lá e prepara o prato, coloca o veneno, misturou o veneninho lá dentro, eles sentam para jantar. O veneno já está colocado. E ele está comendo, portanto, ele já está ingerindo o veneno. Logo depois, né, que ele começa a comer, logo depois que ele termina o jantar, antes ainda, portanto, do veneno fazer qualquer efeito, ou até mesmo durante o veneno, já estando ele ingerindo, durante o jantar, já estando ele ingerindo o veneno, há um terremoto, que é uma causa superveniente, há um terremoto e no balançar da casa cai o teto em cima da cabeça desse indivíduo e mata. O que matou o indivíduo foi a queda do teto, superveniente, uma causa que veio depois. Se ela veio depois, aquela pessoa não contribuiu para o resultado morte. Uma coisa está totalmente desvinculada da outra. O laudo vai dizer que a morte se deu em decorrência do concreto que esmagou a cabeça dele. Não vai ter nenhuma informação no laudo que a causa da morte dele teve contribuição à ingestão de veneno. Portanto, são causas totalmente distintas uma da outra. Veja que uma que levou à morte foi antecedente,
a outra ocorreu ao mesmo tempo, mas foi a causa A e não a B, e por fim, a que levou à morte foi a causa posterior e não a causa anterior. Mas uma desvinculada da outra, portanto, causas absolutamente independentes. Sejam elas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, pessoal, não há nexo causal. Nas causas absolutamente independentes, eu não tenho nexo causal. Eu vou ter nexo causal, sim, quando estiver diante de uma causa relativamente independente. Exemplo de causa relativamente independente pré-existente é do hemofílico, que eu já passei para vocês. Então, o indivíduo é portador de uma doença pré-existente, a hemofilia, e eu o lesiono. Agora, se você usar o processo hipotético de eliminação ou o juízo hipotético de eliminação, você faz a seguinte pergunta: se ele não fosse hemofílico, aquela lesão corporal levaria-o à morte? Você vai responder: não, a lesão corporal jamais o levaria à morte. Portanto, a lesão mais a hemofilia, os dois juntos, contribuiu para o resultado da morte? Contribuiu. Faz uma análise ao oposto. O indivíduo é portador da hemofilia. Se eu não tivesse lesionado, a hemofilia por si só teria levado à morte naquele momento? Só naquele momento, não. Pode ser que ele até morresse em decorrência da doença pré-existente, mas ia morrer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 5. Não naquele exato momento, daquela maneira. Portanto, a perda de sangue mais a doença pré-existente são duas causas que, somadas, contribuíram para o resultado. Professor, mas a causa maior da morte dele foi a hemofilia, a causa menor foi a lesão. Não importa o grau de causa, tá? Ainda que ela seja diminuta. Se ela de alguma forma contribuiu, levando em consideração aí o processo hipotético de eliminação, ela é causa, tá bom? A causa concomitante, pessoal, essa é mais difícil de você imaginar numa situação prática aí, tá? Mas vamos imaginar uma aqui, vamos criar uma hipótese aqui para ficar mais fácil o entendimento. Veja, imagine vocês a seguinte situação. O indivíduo, isso é um caso real, tá? O indivíduo está observando a vítima há algum tempo, verifica que ela é uma pessoa idosa, tá? É uma pessoa idosa, tá? E sendo uma pessoa idosa, ela mora sozinha. E eu acompanhando essa vítima, eu verifico que todo mês, no dia 1º, ele vai lá no banco e saca o dinheiro da aposentadoria dele. Tá? E eu, então, sei que esse próximo mês, aí, no dia 1º, ele vai fazer isso. E eu, então, o acompanho, verifico que ele vai até o banco, saca o dinheiro e volta com o dinheiro no bolso e vai para a casa dele. Aí eu entro na casa dele e anuncio o assalto. Tá? Então eu chego lá, boto a arma na cabeça dele, falo: é um assalto, tá? Passa o dinheiro aí, eu sei que o senhor está com dinheiro. Nesse exato momento que eu estou realizando essa conduta, ele tem um infarto, um colapso cardíaco e morre. Tá? Então veja, a pergunta que eu faço agora é: aquele senhor, em decorrência da idade avançada, poderia vir futuramente a morrer em decorrência de um colapso cardíaco, de um infarto? Poderia. Mas naquele dia, naquele exato momento, daquela maneira, não. E por que ele morreu naquele dia, daquela maneira, naquele exato momento? Porque a ação do indivíduo dizer a ele que ia levar o dinheiro dele contribuiu para o resultado da morte, contribuiu para o desencadeamento do colapso cardíaco. Logo, as duas causas contribuíram para o resultado. Elas ocorreram ao mesmo tempo? Ocorreram, mas eu consigo desvincular uma da outra? De forma alguma. Se eu não consigo desvincular, uma causa está relativamente vinculada à outra e a soma de ambas produziu o resultado. Tranquilo? Causa relativamente independente concomitante ou causas concomitantes relativamente independentes. Anexo aí? Anexo, não há dúvida nenhuma, tá? E por fim, a causa superveniente. Então essa, pessoal, nós vamos fazer uma análise dela a partir de agora. Então veja, na hipótese de causas relativamente independentes, gravem bem isso, na hipótese de causas relativamente independentes, sempre haverá nexo. Sempre haverá nexo pela teoria
da equivalência dos antecedentes causais. Mas para saber se o agente responde pelo resultado, nós temos que fazer uma outra análise distinta. Então, vamos lá, vamos fazer essas análises aí para a gente poder entender isso e dar um checkmate nesse assunto. Então veja, quando eu estou diante de causas pré-existentes e concomitantes, o sujeito vai responder pelo resultado se a causa lhe era conhecida. Tá? Não sendo conhecida, falta o dolo. Tá? Eu preciso verificar se ela não sendo conhecida era previsível. Caso contrário, se ele não conhecia e se não era previsível, não tem nenhuma espécie de dolo. Vamos analisar o dolo mais adiante. Portanto, não haverá nexo causal. Se ele conhecia ou se não conhecendo ele a previa, agora eu tenho nas causas pré-existentes ou concomitantes relativamente independentes, eu tenho a atribuição do resultado à morte àquele agente. Dá um exemplo, lá do hemofílico, que nós mencionamos aí. Tá? Então veja, se o agente, no caso do hemofílico, tá, ele desconhecia essa condição antecedente dele, ele vai responder, tá, por lesão corporal seguida de morte e não por homicídio. Se ele desconhecia. E se ficar provado que ele conhecia, ou se ele não conhecia, ele era uma situação previsível para ele, naquela situação específica. Agora, nessa hipótese, a causa dele de o lesionar vai levá-lo ao resultado morte, não há dúvida nenhuma quanto a isso, tá bom? Então, as causas pré-existentes e as concomitantes, relativamente independentes, elas são portadoras de nexo. Para existir o nexo, e a coisa não ficar muito desorganizada, eu preciso fazer uma outra análise. Se o indivíduo conhecia, ou se não conhecendo, se aquela causa por ele gerada era previsível de contribuir para o resultado morte. Havendo essa situação, o indivíduo vai responder pelo resultado morte, no exemplo que nós estamos dando. Não havendo essa condição, ele vai responder aí por lesão corporal seguida de morte. Tá? Tranquilo isso? Porque aí o resultado morte é atribuído a ele a título de culpa e não a título de dolo, porque ele não conhecia a condição pré-existente ou concomitante. Tá bom? Outra análise agora, para a gente poder finalizar isso, é em relação à causa superveniente. Veja, essa está lá no parágrafo 1º. Então, na causa superveniente, pessoal, o Código Penal, ele exclui a imputação e o agente só responde pelos atos já praticados quando? Agora é aquela divisão que eu passei para vocês. Então, veja, vou repetir. Na causa superveniente, tá? O Código Penal, lá no parágrafo 1º, exclui a imputação, ou seja, tira a responsabilidade do agente que gerou aquela causa em relação ao resultado. Quando que tira? Aí é que vem a situação. Tá? O legislador vai lá e diz, eu preciso verificar agora se o resultado foi produzido por si só, dessa causa superveniente, ou se esse resultado não foi produzido por si só. Ok? Então vamos lá. Se você pegar, e vou pegar aqui, se você pegar o artigo 13 do Código Penal, deixa eu achar ele aqui para vocês entenderem isso, tá? O artigo 13, no parágrafo 1º, diz assim, ó, a superveniência, então é a causa que vem depois, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, elimina a responsabilidade do agente, quando por si só produziu o resultado. Significa que se ela não produziu por si só o resultado, ela não exclui a imputação. Ok? Então, olha de novo, na causa pré-existente ou na causa concomitante, se for relativamente independente, há nexo causal. Quando que nessas duas hipóteses o indivíduo vai responder pelo resultado? Se ele conhecia a causa pré-existente ou se ele conhecia a causa concomitante, ou não conhecendo, tá? Ou não conhecendo, ele a previa. Nessa hipótese, ele vai responder pelo resultado mais grave. Se não havia essa situação, ele não responde pelo resultado mais grave, ele vai responder por um outro crime. Na causa superveniente,
O legislador só vai interromper o nexo causal, só vai romper o nexo causal, só vai excluir a imputação, a responsabilidade penal ao agente, se ficar demonstrado que o resultado que veio depois, portanto superveniente, por si só produziu o resultado. Significa o que o legislador diz? O resultado posterior, ou a causa superveniente posterior, ela está desvinculada da anterior. Portanto, não há nexo entre uma e outra. Agora é o legislador rompendo o nexo causal. Tá? Mas ele, é claro, ele diz, não há nexo se ficar demonstrado que a causa posterior, ainda que relativamente independente, ela por si só produziu o resultado. Ok? Se a situação for oposta, inversa, se ela for superveniente, mas por si só não produziu o resultado, significa que ela está atrelada às causas anteriores. Portanto, quem praticou as causas anteriores também responde pelo resultado morte. No exemplo, nós estamos dando aqui como resultado morte, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa análise aqui, para vocês entenderem isso e a gente finalizar esse assunto. Vamos pegar um exemplo de resultado que por si só gerou a causa. Tá? Então vamos lá. Imaginem vocês, levando em consideração aquele exemplo do pedestre, tá? Que eu o atropelei. Então veja, eu atropelei uma pessoa na via pública e essa pessoa sofreu uma lesãozinha leve, ela nem queria ir ao hospital. Mas por muita insistência minha, tá? Que é um dever de solidariedade que nós temos para com as pessoas do convívio em sociedade, e eu sabendo desse dever de solidariedade, eu viro para ele e falo assim, não, vou acionar sim uma equipe do bombeiro ou do SAMU, porque vai que você tem um problema mais grave amanhã ou depois e vem a óbito e eu vou ser responsabilizado. Fica deitadinho aí. Aí vem a equipe, o coloca, faz uma análise ali, uma consulta prévia e fala, não, pelo jeito é tudo tranquilo, vamos só levar ele por uma formalidade determinada aí pela medicina. Mas tá tudo tranquilo com ele, não tem nada de grave, ele já vai sair daqui 10, 15 minutos e vai embora. Só fazer um examezinho lá de raio-x para ver se não tem nenhuma fratura e ele já vai embora. Ok? O que o legislador vem e diz? Ó, tudo que acontecer agora, de agora para frente, não está mais vinculado com o meu atropelamento. O legislador rompe agora o nexo. Ele vai lá e diz, ó, acabou. Daqui para frente, todas as causas supervenientes a esse comportamento seu são causas que por si só vão gerar outros resultados. O teu não me levaria à morte nunca, jamais. Portanto, tudo que acontecer daqui para frente é responsabilidade de quem gerou essas causas. Então, naquele exemplo que eu passei para vocês, se o motorista da ambulância perde a dirigibilidade e se envolve num acidente de trânsito, a causa da morte daquele indivíduo, por determinação do parágrafo 1º do artigo 13, é responsabilidade exclusiva do motorista daquela ambulância, daquela viatura. Não é mais de quem o atropelou. Agora o legislador rompe o nexo, ele fala assim para você, não precisa mais fazer aquele questionamento, mas se ele não tivesse sido atropelado, ele não estaria dentro daquela ambulância. O legislador diz, acabou, eu não vou avançar. Porque se eu continuar avançando, não vai ter fim nunca isso aqui. Então ele vai lá e põe um fim. Ele fala, o nexo acabou aqui. Daqui para frente é uma outra situação. Atropelamentos ocorrem todos os dias. São riscos que nós corremos ao viver em sociedade e ao caminhar pelas vias públicas. Daqui para frente é uma outra situação, é uma outra causa. Ok? E aí eu só vou responder pela lesão corporal culposa. Não vou responder pela morte. Quem vai responder pela morte é o motorista da ambulância. Ou da viatura do SAMU ou do corpo de bombeiro. Não serei eu. Rompeu o nexo aí, tá? A outra hipótese mencionada aí é se o resultado não foi produzido por si só. Então veja que agora houve uma causa e essa causa somou-se à causa anterior, ou a causa anterior somou-se à causa posterior. Agora, ainda sendo a causa superveniente, que gerou ou que foi a grande causa do resultado, o resultado anterior contribuiu. Portanto, agora as duas causas contribuíram para o resultado mais gravoso. Exemplo disso, tá? Então você pega lá, vamos usar aqui uma situação
hipotética. Vamos usar o mesmo exemplo lá que eu passei anteriormente. Eu atropelo alguém, essa pessoa fica lesionada, tá? Uma vez lesionada, ela é levada até o pronto-socorro. Veja que agora, pessoal, o motorista segue normalmente e entrega a vítima no pronto-socorro. Perfeito? Tranquilo. A hora que ela chega lá no pronto-socorro, ela é atendida por um médico. O médico, ao realizar a cirurgia na lesão que eu provoquei, o médico comete um erro na lesão que eu gerei. E essa pessoa vem a óbito. Veja que agora não rompeu o nexo. Você vai falar o seguinte, professor, a causa que levou à morte, a principal causa que levou à morte, foi o erro médico. Mas aí eu faço a pergunta, o erro médico se deu em qual lesão? Na lesão que você provocou. Então, se foi eu o provocador da lesão e o médico se equivocou, cometeu um erro na cirurgia voltada para a lesão que eu causei, a minha lesão mais o erro médico foram duas causas que contribuíram para o resultado, sendo ainda a causa principal a superveniente. Mas uma não desvincula da outra. Significa, se eu não tivesse lesionado, o médico não estaria realizando a cirurgia em decorrência daquela lesão e ele não teria cometido o erro. Tá? Uma outra situação. Eu gerei uma lesão na pessoa, essa lesão jamais o levaria à morte, mas aí ele foi hospitalizado. Agora uma outra situação. O médico realiza a cirurgia foi um sucesso, mas ele precisa ficar em recuperação 3 ou 4 dias no hospital. E uma bactéria insere nessa lesão, está lá no hospital, insere nessa lesão e ele vem a óbito em decorrência desta situação. Agora, uma coisa não está desvinculada da outra. Então veja, houve uma infecção hospitalar? Houve. A infecção hospitalar entrou no organismo dessa pessoa por onde? Pela lesão. Quem gerou a lesão? Fui eu. Portanto, a minha conduta de lesioná-lo mais a infecção hospitalar foram duas causas que somadas levou ao resultado morte. Agora, se não fosse a infecção, ele não teria morrido. Tá? Se não fosse a lesão, ele não teria sido infeccionado. Portanto, uma coisa não se desvincula da outra. Mas, professor, a causa aqui que levou à morte foi a superveniente. Foi, mas elas são relativamente independentes? Uma é relativamente independente da outra. Mas a infecção hospitalar ou o erro médico por si só levou ao resultado morte? Não. A minha conduta anterior, a minha ação de lesioná-lo, contribuiu para esse resultado. Agora eu vou responder pelo resultado final, pelo resultado morte. Entenderam a diferença de uma coisa para outra? É nisso que consiste o nexo causal. O nexo causal é importante e é difícil, pessoal. Tá? Então eu vou encaminhar o material disso aí para vocês darem uma analisadinha. Nós ainda precisamos falar da teoria da imputação objetiva, que ela não foi adotada, né? É só para complementar essa análise que nós estamos fazendo aqui da teoria dos antecedentes causais, ou teoria da conditio sine qua non, mas nós vamos no próximo encontro aí falar da teoria da imputação objetiva, tá bom? Por hoje é isso. Um abraço a todos.